Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar, pode sentar. Esse negócio está muito bonito, gente. Eu estou falando com o povo da produção da juventude que eles não sabem brincar, não sabem fazer nada mais ou menos, não, né? Bom, para quem não sabe, hoje a gente está recebendo aqui um grande convidado. Eu já queria chamá-lo aqui, pastor Davi Lago. Você pode aplaudir a Deus pela vida do pastor Davi Lago. E nosso pastor presidente, pastor Emerson Pinheiro, também aplauda o Senhor. Você que vai responder todas as perguntas. A gente vai só ficar aqui. Ei, duvido funcionar. Funcionou, hein? Usa o sem fio. Ei. Depois liga isso aqui. E aí, Davizão? E aí, Danilão? Obrigado pela presença aí. Pastor Emerson Pinheiro, para quem não conhece. Prazer, muito bom estar aqui. Agradeço a oportunidade que me é dada. Eu quero declamar algo de Mirtes Matias. Bom, para a gente iniciar esse bate-papo aqui, né? Eu queria aproveitar essa oportunidade para conhecer um pouquinho da juventude de cada um, como foi, se foi na igreja, se não foi, se foi no mundo, se não foi. Pastor Emerson. Minha história não. Eu sou nascido e criado num lar evangélico, tenho 42 anos de idade, mas parece que tem 22, né, gente? Então, eu cresci na igreja, cresci vendo minha mãe e meus pais trabalhando na igreja, tendo culto em casa. Durante 35 anos, minha mãe dirigiu um culto no quintal de casa, toda segunda-feira, onde a gente colocava cadeira no quintal e descia o morro todo para ali ouvir a palavra e tudinho. Lógico que quando chegou eu fui curado de leucemia aos 8 anos de idade, e logo após eu comecei a me interessar por música, e com 13 anos eu ganhei meu primeiro teclado, e ali eu comecei a tirar as coisas do LP, né, ou da fita cassete, e aprendi a tocar de ouvido. Eu nunca estudei música em escola, estudei mesmo de orelhada. Nunca me desviei, né? Nunca me desviei. Tive algumas curiosidades, que acho que isso faz parte. Lembro que uma vez eu estava na escola e um amigo meu da igreja, sempre a gente andava junto, ele melhor amigo da igreja e tal, fui para casa dele e falou: cara, vamos na discoteca? Discoteca, ó, que coisa mais antiga, né? Hoje seria rave ou balada, alguma coisa. E aí eu fui, cara. Eu estava filho de uma menininha da escola, eu fui lá. Sabia que ela ia na Vilas Boas, ali em Vista Alegre. E aí eu fui. Mas quando entrei lá dentro, cara, eu me senti mal pra caramba. Falei: ih, rapaz, esse ambiente aqui não tem nada a ver comigo. Eu não fiquei 10 minutos. Peguei e fui embora, voltei e fui embora para casa. Mas minha vida foi essa, toda na igreja. Eu fui ter uma experiência com Deus mesmo com 18 anos de idade. Fui na convenção da Donep, onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Até então eu era só um bom filho de crente e músico da igreja, mas não tinha lá grandes compromissos assim com Deus, não. Então, com 18 anos de idade, tocando numa convenção da Donep aqui no Rio Centro, eu estava tocando com Carlinhos Félix nessa época, e foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo ali, e aí minha vida deu uma... Aí desencapou de vez. Aí, meu irmão, deu uma guinada assim. Conheci Fernanda, e aí a gente casou logo um tempinho depois, e assim foi, estamos aí até hoje. Bacana, coisa linda. Sua juventude, Davizão? Boa tarde. Bom, eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor e virei um pastorzinho. Na minha família todo mundo pastor. É mais grave do que você pensa. Meu pai e minha mãe, né, ministros ali na igreja, os meus avós e os meus 8 bisavós foram plantadores de igrejas. Então é uma família que todo mundo é pastor, né? Tio pastor, primo pastor, cachorro pastor alemão, pastor belga, todo mundo. Eu cresci num ambiente que tudo era igreja. As brincadeiras minhas de infância
era comer o resto da ceia na cozinha, né? Quem nunca fez isso? Fazia ceia com meus irmãos, com os meninos da igreja, pequenininho, correndo, esconde na igreja, né? Assim, a droga mais pesada que eu usei na vida foi Fantaúva, pra você ter ideia. O máximo que eu desviei, né? Então eu cresci assim, nesse ambiente da igreja e tal. Mas aí, quando foi que eu tinha 12 anos de idade, a nossa família se mudou para Belo Horizonte, nasci em São Paulo. E aí a gente mudou para Belo Horizonte. Eu estava no primeiro culto na Igreja Batista Getsemane, quando o pastor Lucinho Barreto assumiu os adolescentes da igreja. Na época o pastor Lucinho tinha 28 anos, era um cara cheio de espinha na cara, de óculos. Aí o pastor Jorge colocou ele para ser o líder dos adolescentes. Aí tinha uns 20 meninos adolescentes lá, eu era um deles, eu estava lá com 12 anos de idade. Ele chegou gritando, vocês conhecem o pastor Lucinho? Ele chegou gritando, você tem que ser louco! E ele era louco daquele jeito desde o início. E aí eu achei legal, né? Aí eu comecei assim, não só ir, eu vou trabalhar, vamos começar a fazer, participar aqui do negócio e tal. E aí quando eu te fiz 12, 13, 14 anos nesse período, eu tive uma série de experiências bem, bem fortes com Deus, assim, né? De conhecer o Espírito Santo, de me derramar na presença de Deus. E eu me lembro, foi num evento como esse, no carnaval, que teve uma guinada completa na minha vida, quando eu sim, literalmente mergulhei na presença do Espírito Santo. E aí com 14 anos de idade eu fui chamado para o ministério, né? Uma série de acontecimentos. E aí teve um ano, em 2002, que o pastor Marcos Witt foi lá na nossa igreja. Vocês conhecem o pastor Marcos Witt? Aí ele foi lá na igreja e me entregou assim também uma palavra na frente da igreja. Então foi uma série de coisas que foram despertando no meu coração. Deus foi conduzindo de uma maneira que agora não era mais assim o Deus, né, dos meus pais, dos meus avós. E eu comecei a entender que Deus, Ele era real para mim, na minha vida, mesmo sendo um jovem, né? Eu queria já falar uma coisa sobre isso. As pessoas no mundo fala assim, usa a juventude como desculpa. Vocês já perceberam isso? Tipo assim, ele botou fogo na casa da avó dele. Mas ele é jovem bota fogo na casa mesmo. Tipo assim, como se jovem fosse ser jovem, uma desculpa para fazer burrada. Ele quebra tudo. Mas é jovem quebra tudo mesmo. Sabe por quê? Porque o mundo tem uma baixa expectativa com relação aos jovens. Deus não. Deus tem uma alta expectativa com relação aos jovens. Por isso que na Bíblia está cheio de exemplos, né? José com 17 anos, Samuel com 8 anos, Davi, Esther, Ruth, Maria, homens, mulheres jovens. Paulo fala para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. E aí, com 15 anos de idade, eu comecei a pregar a palavra de Deus, comecei a ter oportunidades para pregar. Sabe onde? Em lugar nenhum. Então eu comecei a pregar na rua. Eu pegava, depois da aula, vários panfletos. Teve um dia que eu peguei 1000 panfletos evangelísticos. Eu peguei 10 bloquinhos assim, com 100 panfletos cada um. Coloquei numa bolsa que eu tinha assim. Coloquei minha camiseta, né, 100% de Jesus. Coloquei a pulseirinha da Oficina G3. Coloquei uma bandana, Cristo salva. Quase pintei para a guerra assim. E aí eu fui distribuindo os panfletos em todas as casas lá do bairro Dona Clara. Em pouco tempo acabaram os panfletos. Qualquer coisa que se mexesse, eu dava um panfleto. Cachorro, Jesus, aí eu dava um panfleto. Acabou. Esse foi o dia marcante. Eu estava com tanta sede de falar de Jesus, que eu comecei a tocar na campainha das casas, sem panfleto, falando, tem algum jovem aí, eu quero convidar ele para o culto. Peraí, tem um filho demoniado. Menino demoniado. A mãe chamava os meninos, me chamava, o que foi? Não, é que sua mãe falou que você está possesso aí, nós vamos convidar você para o culto. Então eu comecei a fazer assim as coisas, comecei a envolver e tal. E aí eu escrevi meu primeiro livro, com 19 anos de idade, que chama Salva Vidas, como ser um jovem radical e ativo no reino de Deus. Nós organizamos os obreiros na nossa mocidade, lá na Getsemane e tal. E aí com 20 anos de idade eu fui consagrado pastor. Eu estou com 30 anos agora, vou fazer 31, semana que vem é meu aniversário, semana que vem é meu aniversário. Então eu estou com 30 anos, já 10 anos de ministério pastoral. Me casei, né, com a Natália, uma mulher de Deus. Ela canta também, né? Não é igual a Fernanda Brum, mas ela canta lírico. A minha esposa, ela canta lírico. Ela fica o dia inteiro ensaiando.
o dia inteiro, né? Até a risada dela é lírica. A risada dela. E a minha esposa é muito gata, aleluia, é uma benção, minha esposa. Canta muito. E tem a minha filhinha aí, nasceu a Maria, minha filhinha. Eu sou formado no curso de Direito, na PUC, lá em Belo Horizonte, onde eu também fiz pós-graduação em Filosofia, mestrado em Teoria do Direito, lecionei durante 1 ano e meio lá. Quando o pastor Lucinho foi para a Igreja Batista da Lagoinha, aí eu assumi o trabalho com a juventude da igreja. E agora, nos últimos 2 anos, eu estou morando, quebrando a Torre Eiffel, e morando em São Paulo agora. Estou morando em São Paulo agora, terminando os meus estudos agora no doutorado, plantando aí trabalhos nas universidades. E é mais ou menos isso. Estou muito feliz de estar com vocês. Só para saber, acabou a juventude mesmo, que de acordo com a ONU, até 29 anos você é considerado jovem, né? No Estatuto da Criança, de acordo com a ONU, até 24 anos. Conceito de juventude da ONU, 15 a 24 anos. E no Estatuto da Criança, acho que é do Brasil, 29. Então, só tem mais 30 anos eu não sou mais jovem, eu já estou adulto. Pô, então sou o quê? Terceira idade já? Estou no meu último ano, então. Bom, a minha juventude, eu sou filho de pastor também. Não tinha um pastor alemão, né? Como o Davi, mas sou de uma família de pastores e músicos, né? E desde muito novo, criado nesse ambiente de igreja, eu digo que eu tenho mais horas de banco de igreja do que no berço da minha casa. E cresci na Assembleia de Deus, e muito novo, já com 9 anos de idade, 8 anos de idade, eu me interessei com a música, comecei a estudar piano, teclado, depois comecei a estudar instrumento de sopro, porque na Assembleia de Deus, de onde eu vim, tinha aquela cultura, né, de estuda instrumento de sopro, porque quando você for para o quartel, você não vai precisar ralar, não vai precisar trabalhar, vai ficar só tocando. E eu cresci com essa mentalidade, de querer ser militar e tudo mais. Só que quando eu fiz 15 anos de idade, eu já tinha desenvolvido bastante a prática no instrumento, aí comecei a tocar com alguns músicos que me levaram a tocar profissionalmente no meio secular, né? Então, com 15 anos, 16 anos, eu comecei a tocar com vários artistas, e 17 anos eu comecei a tocar com um ministério de louvor chamado Boca Louca. Brincadeira, ministério de louvor não. Era uma banda de pagode que viajava o Brasil inteiro, e eu nunca me desviei de fato da igreja, mas me tornei um desviado dentro da igreja, o que no meu ponto de vista é muito pior, né? Então eu continuava frequentando os cultos, participando do Ministério de Música, mas totalmente desligado daquilo ali. Fazia só por fazer, fazia por costume, fazia porque não me via fazendo outra coisa no domingo à noite, tanto acostumado de ir domingo à noite para a igreja, né? Ir mais por conta do costume mesmo do que pelo amor a Deus. E fiquei um desviado dentro da igreja, com aquela curiosidade toda de quem nasce no berço evangélico, de descobrir como que é o mundo. Então eu fui me relacionando com as coisas do mundo cada vez mais e tudo. Eu fui me envolvendo. Só que um dia eu não encontrei Deus. Deus me encontrou, vamos dizer, né? E Ele começou a falar muito forte dentro de mim que o que Ele tinha para mim era algo especial, algo diferente. E eu comecei a me relacionar com Deus como eu nunca tinha até então me relacionado. Então eu digo que eu aceitei a Cristo de fato, né? Ou Ele me aceitou aos 18 anos de idade. E eu lembro que eu estava tocando nessa banda e Deus falando comigo que naquele período eu tinha que sair daquela banda. E eu pensando, mas isso aqui é a minha forma de ganhar dinheiro, eu já sou independente, já tenho minhas contas, já tenho meus compromissos, como eu vou fazer sem trabalhar, né? E aquilo só aumentava dentro de mim, Eu falei, Senhor, se é de fato essa a tua vontade, eu vou sair dessa banda e eu quero que o Senhor me dê um sinal muito claro. E eu fui fazer um show já perto do final do ano, não lembro a cidade que era, mas aquele ambiente de show popular, né? Muita bebida e prostituição e mulher e drogas, não sei o quê. E no meio do show, numa das músicas que eu não tocava, eu comecei a orar na minha mente. Eu falei, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir tua voz, fala comigo, eu quero ouvir tua voz, eu quero fazer a tua vontade. E no meio do palco, daquele caos, vamos dizer, que estava acontecendo, eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte. E sem saber o que estava acontecendo direito comigo, comecei a chorar, sentindo a presença de Deus naquele palco ali. E os amigos músicos olhavam para mim, o que foi? Está tudo bem? Eu falei, não, cara, só um cisco caiu no olho aqui. E sentindo a presença de Deus muito forte. Então aquilo
foi a resposta de Deus para mim, que naquele momento eu tinha que sair daquela banda. Eu saí daquela banda ali e fiquei um grande período assim, sem trabalhar com ninguém, absolutamente com ninguém, assim, ninguém me ligava para tocar, para viajar, para fazer nada. Nessa época eu morava com os meus pais ainda, 18, 19 anos, né? Mas lembrar de que eu teria que voltar a depender dos meus pais para ir no shopping, pedir R$10, é muito constrangedor para quem já tem uma vida totalmente dependente. Mas eu sabia que eu estava no centro da vontade de Deus. E eu passei um período ali de 10 meses sendo tratado por Deus, e depois Deus abriu uma outra porta para que eu fosse tocar com o Belo. E eu até achei muito estranho, porque na minha concepção eu nunca mais tocaria no meio secular, porque foi um período que eu me envolvi com muitas coisas que eu não deveria me envolver, mas Deus me abriu aquela porta, e através de oração Deus me confirmou. Eu falei, se é a tua vontade, eu vou fazer. E fui tocar com o Belo, o pagodeiro, né? Que de Belo não... tá filmando. E fui tocar lá, e quando eu comecei a tocar com o Belo, eu comecei a entender qual era o propósito específico de Deus na minha vida, naquele lugar. Então ali eu implantei uma congregação, comecei a fazer cultos semanais antes dos shows do final de semana. E em princípio foi 2 pessoas, 3 pessoas, eu pregava dentro do quarto do hotel mesmo, antes de fazer o último show da semana. E começou a ir mais um, e começou a ir mais outro. Pô, você é crente? Pô, sou crente, mas eu estava me desviado. Não sou crente, mas estava com vergonha de falar. E road se envolvendo, e músico se envolvendo. E quando a gente foi ver, a gente já estava fazendo uma congregação, quase uma congregação já cheia, né? Quase que fazendo 2 cultos já no quarto da terra. E muitas pessoas voltaram para Jesus, e eu comecei a entender o meu propósito naquele lugar ali. Ao invés de me deixar influenciar, agora eu estava influenciando. Ao invés de me deixar levar pelos padrões seculares do mundo, agora eu estava implantando o padrão do céu naquele local. Foi basicamente isso. Eu ainda toquei com outros artistas, né? Com o Naldo, com a Anitta, e fazia alguns trabalhos viajando com esses artistas, mas por todas as bandas que eu passei ou que eu passava, eu sempre pregava a palavra de Deus. E posso aqui depois contar muitos testemunhos que eu vivi pregando a palavra de Deus nesses lugares. Se eles não vão à igreja, não tem problema, a igreja vai até eles. E foi essa mais ou menos a minha experiência de juventude.